Queridos, nós estamos numa sequência de mensagens. Começamos domingo passado falando sobre o despertar ao arrependimento. Estamos esse ano em nossa igreja com um tema intitulado O Despertar Sobrenatural. E esse despertar ele deve passar por várias áreas. Nós entendemos que o arrependimento é uma área importante que o cristão deve entender e vivenciar isso como uma verdade inquestionável. Mas a Alexa falou aqui há pouco tempo que nós estamos hoje com 19 life groups, amém? Começamos um life group lá em Cabedelo. José, fica em pé, José Arlete, fica em pé também, Esther. Vira para a igreja, vamos receber essa família, dando um salve de palmas. Eles são os líderes do life group lá em Cabedelo. Para quem não sabe, Cabedelo é uma cidade metropolitana aqui colado no Bessa. Então já temos um trabalho iniciado fora de João Pessoa aqui em Cabedeiras. Que bom, estamos muito animados com isso. Mas eu ouvi falar de uma historinha antes de eu pregar, eu quero contar uma historinha para você. Dizem que no meio dos lives, grupos, a gente sempre faz perguntas, às vezes perguntas abertas, às vezes tem dinâmicas. E dizem que em uma dinâmica dessas, alguém perguntou para o novo convertido. Perguntou para todo mundo e chegou a vez do novo convertido. A pergunta era a seguinte: qual é o maior inimigo do crente? Todo mundo foi falando. Chegou o novo convertido e ele falou o seguinte: o Ken, marido da Barbie. Todo mundo, o quê? O Ken, marido da Barbie? Ele falou, mas como assim? Prova isso na Bíblia. Ele abriu a Bíblia dele, lá em Romanos 8:31, e disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela falou, esse aqui é o Ken, que é o nosso maior inimigo. Mas, queridos, é interessante que muitas vezes a gente ouve algumas mensagens, talvez aqui na igreja ou na internet, e a gente pensa assim: rapaz, aquele irmão faltou hoje. Essa mensagem dava certinho com ele. Alguém já passou por isso alguma vez? Ninguém levanta a mão, só eu. Mas olha só, nós temos que entender que tudo que Deus ministra para nós é para nós. Mesmo que muitas vezes não serve naquele momento como um fator curativo. Nós talvez estamos muito bem naquela área, mas ele serve como fator preventivo. Então, tudo que Deus ministra é para mim, não é para o próximo. Amém ou não, gente? Deixa eu compartilhar com você. Ao falar sobre arrependimento, vê se no telão, nós não podemos falar sobre arrependimento sem falar primeiro de pecado. Uma vez, eu só me arrependo de pecado, sim ou não, gente? Então, existe uma disciplina na teologia chamada hamartiologia, onde esse prefixo hamartia fala de erro, de falha, de pecado, e logia fala de estudo. Então, existe uma disciplina que estuda o pecado. Tá? Então, nós temos que entender um pouco o pecado para poder nos arrependermos diante das coisas que nós precisamos nos arrepender. Mas eu gosto de uma frase que diz: venha como estás, e jamais permaneça como veio. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: venha como está, mas jamais permaneças como veio. Você percebe que muitos de nós estamos na igreja há muitos anos, cometendo os mesmos pecados? O mesmo pecado, todo ano entrando e saindo, a pessoa fraqueja aquele pecado. Às vezes é o pecado da imoralidade, às vezes é o pecado da mentira, o pecado de falar mal dos outros, o pecado de sonegar impostos, o pecado do ódio excessivo. Entra ano e sai ano e aquela pessoa continua pecando. O que falta nessa pessoa? Diga assim: arrependimento. Então eu tenho que vir do jeito que eu estou. Alguns falam o seguinte: não, eu ainda não vou fazer uma decisão com Cristo porque eu preciso mudar. É o contrário, venha como estás. No entanto, você precisa entender que estando na caminhada com Deus é preciso mudar. Quem está comigo aqui, amém, queridos? Deixa eu falar para você, só para relembrar um pouquinho da semana passada. Nós falamos na semana passada que existem algumas palavras veterotestamentárias que vão explicar o pecado. Nós falamos que existe uma palavra chamada chatate, que fala que o pecado é como se fosse perder o alvo. O pecado equivale a desviar-se do percurso correto. Deus nos chamou para sermos pessoas santas, amém ou não, gente? Uma vez que eu peco, eu desvio daquela santidade. Então isso é chatat, isso é uma palavra no hebraico que traduz pecado. Falamos também sobre outra pecado chamada pecha, que significa um afastamento perverso e culposo da lei de Cristo, onde essa pessoa se afasta de maneira intencional.
Se nós usássemos uma linguagem jurídica, era um dolo, teve a intenção premeditada de se afastar de cometer um delito. Então, isso é o pecado. Nós temos também no hebraico a palavra Acham, que significa culpa, pecado e também afastamento de Deus. Nós falamos no domingo anterior que fomos estudar um pouquinho a vida de Davi. Nós vimos que Davi, ele foi um homem que reconheceu o seu pecado. A gente leu o texto de 2 Samuel. Nós vimos que ele admitiu, ele não justificou o pecado. Muitas vezes as pessoas dizem que estão arrependidas, mas elas não assumem o pecado. Elas se escondem, elas levantam várias palavras para se defender. É uma prova cabal que realmente não existe arrependimento. Falamos que Davi teve um quebrantamento sincero. Não foi um arrependimento superficial, mais ou menos, não foi algo realmente forte. Também vimos que Davi ele pediu transformação de Deus, né? E também nós vimos que ele aceitou as suas consequências. E semana passada nós falamos que o pecado é individual, mas ele tem consequências coletivas. Então Davi teve que aceitar, como por exemplo a morte do seu filho com Batseba, onde a criança nasceu e morreu, então ele teve que, como uma consequência, aceitar e passar por aquilo ali. Mas a minha ideia hoje é que nós possamos trabalhar um pouco o Novo Testamento. Então quero começar falando com você, veja comigo na tela, que João Batista pregou sobre arrependimento. Quem foi João Batista? João Batista foi a voz que veio, o precursor, o abridor de caminho para Cristo. Então ele usou na sua prédica, na sua pregação, o arrependimento como um princípio, como um tema nevrálgico da sua fala no que diz respeito ao arrependimento e às pessoas que tinham que chegar a essa conclusão. Veja comigo na tela, Mateus 3, versículos de 1 a 2, vai dizer que naqueles dias apareceu João Batista pregando, diga assim comigo, pregando, no deserto da Judéia. O Watson está aqui hoje, diga assim, pregando. Então, a nossa palavra hoje é exatamente a mesma intencionalidade, o mesmo espírito que existia sobre João Batista há 2000 anos atrás. O que ele falava, versículo 2? Arrependei-vos, porque está o que, gente? Próximo o reino dos céus. É interessante que o verbo metanoio fala de mudança de mente, mudança de pensamento. Então, arrependimento é exatamente mudança de pensamento. Falamos na semana passada, usamos que essa metáfora de que arrependimento é uma volta de 180 graus. Para cá o pecado, eu viro as costas para o pecado e caminho em direção à cruz de Cristo em relação à obediência da palavra de Deus. Agora, quando a gente vê o arrependimento na Bíblia, pelo prisma teológico, a gente consegue observar que o arrependimento sempre me leva para a transformação. Isso aqui é muito forte, gente. Por quê? Porque nós temos que entender que a mudança de mente, a mudança de coração, me leva a novas ações. Quem está comigo aqui? Amém? O que as pessoas falam é o seguinte, alguns confundem o arrependimento com remorso. O que é remorso? Remorso, a pessoa fica triste, consciência pesa, puxa, por que eu fiz aquilo? Mas é no outro dia, elas fazem as mesmas coisas. Elas cometem os mesmos pecados. Elas pisam na mesma bola e caem de novo. Isso anos e anos. E dizem, eu estou arrependido. Mas isso não é arrependimento, isso é o quê? Remorso, peso de consciência, acusação diante do problema. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, 2 discípulos de Jesus. Nós vimos a história de Judas Iscariotes e também a história de Pedro. Quem foi Judas? Um discípulo. Judas, ele não teve arrependimento, ele teve remorso. Ele teve uma decepção muito grande, ficou muito abatido, muito aflito, ao ponto que a Bíblia relata que ele se suicida. Ele não aguenta a pressão. Vimos do outro lado Pedro, que também negou do mesmo jeito, na verdade 3 vezes, negou a mais do que ele, 200%, 2 vezes a mais. E a Bíblia diz que quando depois Pedro chora amargamente. E aí, isso é arrependimento, porque Pedro não voltou a trair Cristo, Pedro não deu cabo à sua vida. Pedro se arrependeu tanto ao ponto que a história relata que ele também morreu por Cristo, numa cruz, como Cristo morreu. No entanto, ele falou o seguinte, coloca-me de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu mestre. Então, meus amados, eu falei domingo passado que pior do que errar é nunca se arrepender.
Pessoas que entram ano e saem ano e continuam do mesmo jeito. Veja que a Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 8, Lucas também 3, versículo 8, diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Diga assim: produzir frutos dignos de arrependimento. Olha só, então, quando a gente vê teologicamente arrependimento, me leva também para uma conversão integral. Ou seja, eu preciso realmente entender que eu estou em processo de santificação. Então, a minha mente tem que ser transformada, amém ou não, gente? As minhas atitudes, os meus olhos, a minha vida, a minha maneira de pensar, a minha fala, tudo que eu faço, o arrependimento me leva para uma mudança integralizada, de modo amplo. Isso é algo interessante. Mas o arrependimento também me leva para uma ligação com o céu. Isso aqui é muito forte, porque se eu não me arrepender, a Bíblia diz que eu não vou ter salvação eterna. Então o arrependimento é uma estrada que me leva da terra para o céu. Diga assim: o arrependimento é uma estrada que me leva da terra para o céu. Quando eu vejo o arrependimento também agora pelo prisma cultural e religioso, por exemplo, no cenário judaico, eles esperavam o Messias. Não sei se você lembra, naquele tempo, no primeiro século, Israel estava sendo massacrada pelos romanos, governada pelos romanos, muitos impostos, muita confusão, muita opressão, pessoal sem perspectiva de vida. Então eles esperavam o Messias vir, como se fosse um general, um militar, para poder assumir a dinastia israelita e trazer mudança para aquele povo. E aí o que acontece? Só que João Batista falou o seguinte: olha, vocês têm que preparar o caminho, não como se fosse para receber uma figura política ou uma figura militar, mas vocês têm que se arrepender, porque o arrependimento é uma verdadeira preparação espiritual para o reino de Deus. Nós temos, por exemplo, no contexto do primeiro século ainda, o batismo como um testificar de arrependimento. Você lembra que João Batista pregava: olha, arrependei-vos, e a história relata que muitas pessoas estavam no Rio Jordão, talvez uma fila de pessoas, homens e mulheres, contritos, reconhecendo seus erros, sendo batizados. Então o batismo era um testificar externo do que estava acontecendo interno no coração daqueles homens. Nós vemos também aqui, de maneira muito clara, uma urgência da mensagem. Isso aqui é muito forte, porque o uso do imperativo no plural, arrependei-vos, destaca a natureza coletiva e imediata. Então arrependei-vos é o imperativo no plural, contempla todos. A ideia de João não era olhar para uma pessoa e falar: você arrependa você. Não, todo mundo se arrependa. É como se fosse hoje, todos nós que estamos aqui nesse salão, que me acompanham pela internet, se arrependa, cada um individualmente. Então, olha só o chamado de Deus para o arrependimento. Mas eu vejo o segundo momento também, veja comigo no telão, a teologia cristológica do arrependimento. Vamos estar vendo agora Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz o seguinte: depois que João foi preso, diga assim, Jesus seguiu para a região da Galileia. E ali ele anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Vamos, 1, 2, 3, falar juntos. Arrependam-se dos seus e creiam no Evangelho. Olha só, isso aqui é muito forte, porque a gente observa aqui agora que Jesus também começa a usar as mesmas palavras, a mesma teologia, a mesma temática, o mesmo entendimento espiritual de João Batista. E ele fala: olha, arrependei-vos dos seus pecados e creiam no Evangelho. Meus amados, isso aqui é muito forte, porque Jesus, desde muitos anos, 700 anos atrás, Isaías já tinha profetizado sobre Jesus. Agora vai vir o Messias, vai vir o Messias que vai libertar Israel. Então existia uma profecia veterotestamentária sobre Cristo, e agora ele estava chegando, já estava pessoalmente para poder abençoar aquele povo e trazer libertação para Israel. Agora entenda comigo que
Arrependam-se dos seus pecados. Isso aqui fala de quê, gente? De abandonar o caminho errado. Mais uma vez, eu não posso dizer que eu me arrependi se eu continuo na mesma prática. O arrependimento, a matéria cabal que comprova ele, exatamente um abandono do erro que nós cometemos. Então, é importante a gente entender isso. Agora, ele fala também, creiam no Evangelho. Veja comigo no telão, essa palavra crer, aqui no grego, é pisteu, significa acreditar, confiar, depositar fé. Sabe por que muita gente não se liberta? Que não acredita em Jesus de verdade. Não acredita que pode se libertar. Não deposita fé genuína em Jesus. Então aqui, esse acreditar não fala só de uma crença intelectual. Não fala de uma crença acadêmica. Não, isso fala de quê? De uma fé genuína. Diga assim, de uma fé genuína no processo salvífico de Cristo. Então é preciso acreditar. Eu me arrependo e eu me acredito na palavra de Deus. Veja comigo no telão, Lucas capítulo 24, versículos 45 a 47. O texto vai dizer, então Jesus, abrindo a mente deles, para que entendesse as escrituras sagradas. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Vamos tomar posse dessa palavra aqui. Diga assim, Jesus, abra a minha mente para entender a tua palavra. Esse versículo aqui é atemporal. Abrindo, ele tem que continuar abrindo a mente da gente hoje. Versículo 46. E disse, o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer no terceiro dia, ressuscitar. E que em nome dele, a mensagem sobre, diga assim, arrependimento e perdão de pecados. Mais uma vez, arrependimento e perdão de pecados seria anunciado, diga assim, a todas as nações. Começando por onde, gente? Por Jerusalém. Olha que texto profético. Olha a ideia do médico Lucas, desse catedrático homem de Deus. Ele profetiza falando, olha, é preciso pregar sobre arrependimento e remissão de pecados. E é preciso que a gente anuncie essa mensagem nações afora. Irmãos, passaram 2000 anos. Estamos hoje falando o quê? O que Lucas escreveu, pregando sobre a mensagem de arrependimento. Então, isso é algo muito importante, extremamente bíblico. Mas veja também em Lucas 13, versículo 3, diz que, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amados, olha a importância do arrependimento. O perecer aqui fala de uma pessoa que vai ter uma separação eterna de Cristo. É alguém que a eternidade vai passar longe de Cristo no inferno. Então, o que me faz ir para o céu é o meu coração de arrependimento. Se eu não me arrepender, eu vou perecer espiritualmente falando. Veja Lucas 5,32. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao que, gente? Ao arrependimento. Sabe, a igreja é um hospital. Um hospital de pessoas que já foram curadas, estão sendo curadas, amém, gente? Então, todos nós que estamos aqui, alguns já estão um pouco adiantados, já foram transformados em alguma área por Deus. Outros estão começando ainda, mas todos nós estamos em processo de cura e de arrependimento. Lucas 15:7 vai dizer, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que faz o quê? Se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu acho muito forte, porque isso aqui, o contexto aqui, Jesus está contando aquela parábola da ovelha perdida. Você lembra que tinham 100 ovelhas? E a Bíblia diz que o pastor sentiu falta de uma delas. O que ele fez? Ele deixou as 99 guardadas, protegidas. E a Bíblia diz que ele foi atrás daquela uma ovelha. E quando ele encontrou, a Bíblia relata que ele se alegrou, porque ele tinha encontrado aquela ovelha. Então Jesus veio para todos nós, pecadores, mas o veículo da transformação chama-se arrependimento. Queridos, o arrependimento não
traz condenação, mas celebração nos céus. Veja comigo o terceiro ponto, que os discípulos pregaram sobre arrependimento. Começamos falando que João Batista pregou, amém ou não, gente? Falamos que Jesus pregou, amém? E agora os seus discípulos pregaram sobre arrependimento. Os 12 pregaram, veja comigo, por favor, Marcos 6, versículo 12, vou estar lendo aqui na NVT, nova versão transformadora. O texto vai dizer: então eles partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependesse. Jesus chega, comissiona os e fala o seguinte: olha, vamos pregar o evangelho. Vamos ganhar João Pessoa para Jesus, amém ou não, gente? Vamos ganhar o seu bairro para Jesus, amém ou não? O que eles falaram? Vamos ganhar. Então agora vocês saem e vão falando para todo mundo sobre o evangelho. Prega o evangelho. E a pauta do evangelismo é o quê? Arrependimento. Arrependimento. Nós vemos, por exemplo, Pedro falando sobre arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 38 vai dizer: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Observa que eu só recebo o Espírito Santo, eu só sou perdoado quando eu me arrependo. Então, é uma sequência lógica: arrependimento, perdão, Espírito Santo. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Arrependimento, perdão, Espírito Santo. É uma sequência. Mas ele também vai dizer em Atos capítulo 3, versículo 19, ele vai continuar dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento e conversão. Isso é o ingrediente necessário para que o meu pecado, que o seu pecado seja cancelado diante de Deus. Que coisa forte. Mas Pedro também vai dizer, você pode notar aí, não vai estar no telão, 2 Pedro 3,9, ele vai dizer que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele vai dizer: ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão, diga assim comigo, que todos cheguem ao arrependimento. Talvez você já viu pessoas falando: poxa, Jesus vai voltar quando? Quando eu era pequeno, eu já ouvi: está voltando, já tenho 40 anos de idade, não voltou ainda. Mas por que ele não voltou ainda? Porque ele é longânimo, ele tem longo ânimo, ele tem uma paciência gigantesca, esperando que eu e você façamos algo interessante e espiritual e necessário, que nos arrependamos dos nossos pecados. Eu quero voltar a ressaltar, quando a gente fala sobre perdão de pecados, sobre arrependimento, não é só para quem está no mundo não, gente. Nós temos muita gente na igreja pecando ainda, muita gente na igreja pecando intencionalmente, premeditadamente. Deus convida todos nós nessa noite, para que possamos nos arrepender. Mas eu vejo também, por exemplo, Paulo falando sobre arrependimento. Ele vai dizer em Atos 17:30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. O que é o tempo de ignorância? Aquele tempo que eu e você não conhecíamos Jesus. Onde nós errávamos por ignorância, por falta de conhecer, de revelação da palavra. A Bíblia diz que esse tempo Deus não vai pedir isso de nós. Mas ele fala o seguinte, olha só. Ele notifica, ele salienta, ele incentiva, ele orienta que todos os homens, em toda parte, isso aqui foi falado em Israel, estamos falando aqui no Ocidente agora, aqui no Brasil, em toda parte, que todos os homens entendam a importância do arrependimento. Diga assim: Espírito Santo, me conduza ao teu arrependimento. Agora, isso aqui é muito legal, porque o contexto dessa fala de Paulo, ele estava em Atenas, que era uma cidade famosíssima no campo da filosofia, e só que Atenas era muito idólatra, mas tinha muito conhecimento, muito idólatra, e lá é muito interessante, porque lá era um local que tinha Deus para tudo.
e tinha um altar ao Deus desconhecido. Paulo usa esse contexto para poder falar desse Deus que transformou a vida dele e que transforma as nossas vidas. Então, veja algo interessante comigo em Atos capítulo 20, versículo 21, vai dizer: testificando também a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo agora vai para o campo da filosofia, sai do cenário israelita e começa a propagar a matéria, o ensino do arrependimento das obras mortas. Veja Romanos capítulo 2, versículo 4, Paulo falando agora para o público de Roma, ele vai dizer: ó, desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Diga assim: a bondade de Deus, diga assim, me conduziu, me conduz, e me conduzirá ao arrependimento. Gente, é a bondade de Deus. Paulo chegou a falar em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. É a bondade dele que nos atinge, amém, queridos? Isso é forte demais. Quando a gente analisa, por exemplo, Atos 17, versículo 30, que a gente leu aqui agora, ele fala o seguinte, que a expressão que, veja no telão comigo, essa expressão não levou em conta, que Paulo vai falar aqui, equivale ao verbo ignorar, que no grego é hipodiron, que significa passar por cima, não considerar. É quase como se fosse uma criança faz algo errado, o pai vê, fala assim, não vou falar agora, deixa passar isso aqui. Essa é a ideia. Ele viu, mas ele deixa passar. Então isso é não levar em conta. Olha só a graça de Deus sobre nós. Mas eu quero falar para você que existe também um outro homem de Deus que falou sobre arrependimento. O apóstolo João, chamado o discípulo do amor. E quando você for ler na sua casa, o Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, lá é uma carta para 7 igrejas da Ásia Menor. Nós pregamos aqui na igreja, se você quiser nos acompanhar depois, pelo YouTube, nós pregamos em maio e junho do ano passado, uma série chamada Cartas de Jesus. Foram 7 domingos, cada domingo uma carta. E lá nós falamos, por exemplo, no capítulo 2, versículo 5, veja comigo no telão, que olha o despertar para o arrependimento que João comunica à igreja da Ásia Menor. Ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste. Diga assim, arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. Essa palavra volta vai exemplificar aquilo que eu falei da metáfora dos 180 graus. Eu estou indo para o pecado e eu volto às origens de outrora, sem pecado, sem comprometimento espiritual. João vai dizer, lembra, entenda onde você caiu, o que te fez cair, o que te fez pecar, o que te faz se distanciar de Deus, lembra disso. Mas ele fala, arrepende-te, arrepende-te. Então João, em sua prédica sobre o evangelho, ele usou o arrependimento como algo interessante. Eu quero terminar minha fala hoje, contando para você, só lembrando, na verdade, a história de um jovem que se arrependeu. Veja comigo no telão, capítulo 15 de Lucas, versículo 17 e 20, nós temos aqui a história de alguém que se arrependeu do Novo Testamento. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. 18. Levantar-me-ei, irei a ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o pai o avistou e, compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Não vou ler o restante, você conhece a história. Aqui é uma prova clarífica de alguém que se arrepende. Eu quero falar para você sobre essa expressão, caindo em si.
O problema é que muitos de nós não caímos em si. Fazemos as mesmas coisas, eu volto a repetir isso. E nunca nos tocamos, nunca entendemos aquele pecado. Nunca entendemos o que está em nossa volta. Esse jovem caindo em si, isso fala de uma maneira literal que vindo para si mesmo. A Bíblia diz em Provérbios que aquela pessoa que peca, ele é louco. Só quem quer estragar a sua própria vida, chama-se de louco. Então é como se fosse, ele voltou-se para si. Ele estava fora de si, voltou-se, caindo em si. Um processo de introspecção, de conversa, de autoanálise. Puxa vida, o que está acontecendo comigo? Puxa vida, onde eu estou? Olha o meu estado de degradação espiritual. Caindo em si, caindo em si. Isso aqui, meus irmãos, é muito forte porque simboliza um momento de arrependimento genuíno. O reconhecimento de que ele estava longe do Pai. Isso aqui é muito legal porque o versículo 18 fala que ele faz todo um planejamento pessoal. Ele fala, levantar-me-ei e vou lá. Ele decide. Só que muita gente também fala o seguinte, olha, eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. Eu vou vencer esse pecado. Mas aí, no outro dia, está do mesmo jeito. Quem está comigo aqui? O que o texto fala? Versículo 18, levantar-me-ei. Versículo 20, e levantando-se foi. Então não é só eu falar, eu preciso mudar, eu vou virar essa chave. Não é só isso. Começa com essa decisão, mas é preciso se levantar. É preciso virar as costas para o pecado. É preciso falar, não! A partir de hoje eu sou diferente. Esse jovem levantou-se e foi para o seu pai. Nós vemos aqui a história de um pai, que é uma clara tipificação de Cristo. A Bíblia diz que aquele pai, de longe vendo, correu, abraçou e beijou. Olha que coisa forte. Jesus nos chama nessa noite para nos abraçar. Talvez tenha gente na igreja que já serve a Jesus, que já é crente em Jesus, mas está sendo condenado por um pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Diga assim, obrigado, Jesus. Diga assim, não existe nenhuma condenação. Diga assim, porque eu estou arrependido. Fique em pé, por favor.